Questãozinha sobre processo de habilitação. E ela diz o seguinte: o veículo destinado à aprendizagem, que é o veículo da autoescola, né? Autoescola. E também para fazer exame de direção veicular, ele deverá possuir duplo comando de freio. Exatamente, do lado do carona ali, onde fica o instrutor ou o examinador, tem que ter um duplo comando de freio. Isso é verdade. Na letra B diz: ser licenciado para esse fim. Que fim? Aprendizagem. Sim, no documento do veículo tem que constar lá que a categoria dele é aprendizagem. Você não pode pegar qualquer veículo e ensinar a pessoa a dirigir. Tem que ser um veículo licenciado para aquele fim, um veículo de autoescola, efetivamente. Beleza? A única exceção, aliás, são duas exceções. É quando você vai tirar a carteira para ciclomotor, né, para ACC, aí você pode fazer no ciclomotor próprio, particular, a lei permite. Ou então quando é um PCD, uma PCD, né, pessoa com deficiência, então ela pode fazer também no veículo próprio, porque o veículo já tem as adaptações dela, tudo certinho. Tirando esses dois casos, meu amigo, você tem que fazer no veículo da autoescola, tem que ser licenciado para aquele fim, tá bom? Verdade. Ser identificado com faixa amarela de 20 centímetros de largura com os dizeres autoescola, isso é verdade, nós sabemos que precisa. Todas acima estão corretas. Quando aparece esse todas aqui, é 80% de chance dessa ser a resposta. Só de cair o todas aqui, eu já estava 80% garantido que essa seria a resposta, mas eu vim analisando com vocês para ter certeza que a A, a B e a C estão certas, todas estão certas, letra D de dado é a resposta. Questão de mecânica, é a finalidade do sistema de suspensão, onde tem os amortecedores, as molas, né? Manter as características da fabricante. Então eu botei um sistema de suspensão lá, né? O fabricante do carro botou um sistema de suspensão qualquer lá, de uma marca qualquer. A finalidade disso é manter as características da fabricante? Absolutamente, não quero fazer propaganda para ninguém, não tem nada a ver. Contribuir para o desgaste prematuro dos pneus? Olha, se fosse pelo menos para prolongamento da vida dos pneus, tudo bem. Mas desgastar prematuramente? Ainda falo mais, o desgaste prematuro dos pneus acontece também em consequência de uma falta de manutenção no sistema de suspensão. Se o seu carro estiver com a suspensão um pouco entorcida, falta ali uma cambagem, um negócio qualquer, e você não fizer a manutenção, vai resultar nisso aqui. Agora, a finalidade não é aumentar o desgaste dos pneus, não. Isso não é a finalidade. Eu estou falando aqui de finalidade, né? Aqui seria a consequência se você não fizer uma manutenção. Então, não, nada a ver. Causar a perda de controle do veículo, então quer dizer que o sistema de suspensão está ali para causar a perda? Não. Até acontece isso como consequência da falta de manutenção no sistema de suspensão. De novo, a mesma explicação que valeu para a letra B vale para a letra C. Tá? Então não cabe. Manter a estabilidade ou controle do veículo, principalmente nas curvas, yes, essa é a finalidade. Esse é o objetivo do sistema de suspensão. Letra D de dado é a resposta. Mais um aí sobre direção defensiva. A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz provoca o quê? Excesso de luz. Imagina farol alto no seu olho. Puf! Bateu no seu olho ali. O que é que isso provoca? Ofuscamento, catarata, penumbra ou nevoeiro. Penumbra é a falta de luz. No caso aqui, está falando de excesso de luz. Então não pode ser a letra C. Nevoeiro não tem nada a ver com isso. Foi só para encher linguiça. E catarata é uma doença que dá nos olhos que também não tem relação com excesso de luz aqui não, tá? A resposta é letra A, ofuscamento. Inclusive, preste atenção, porque em relação ao motorista, a questão de luminosidade pode causar o ofuscamento quando for muita luz, excesso de luz é o caso aqui, ou pode causar penumbra quando for pouca luz. Então guarde isso, porque se ao invés de estar perguntando excesso de luz, estivesse falando pouca luz, você já saberia que a resposta seria penumbra, né? Então já sabe, perguntou pouca luz, o que causa? Penumbra. Muita luz no olho, ofuscamento.
E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. Aí campozinho aqui, né, uma área, um espaço para ser preenchido com alguma coisa aqui. São órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do... Isso aqui foi copiado do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é quando o examinador não tem competência para elaborar uma questão decente, ele vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tira duas palavras aqui de dentro do enunciado e joga ela aqui dentro. Aí o que a gente tem que observar? Perceba que toda alternativa tem duas palavras. Tem duas. Uma, duas palavras não, é dois termos, porque aqui, por exemplo, são duas palavras, mas é um termo só. Duas. Ela é sempre separada por ponto e vírgula, tá? Onde existe a separação ponto e vírgula, tem uma, depois tem outra. Uma, depois outra. Uma, depois outra. Ponto e vírgula, uma, depois outra. E aí a gente vai ler tentando encaixar isso aqui lá dentro, Se eu colocar que a resposta é a letra A, eu vou concordar que Jari cabe aqui e que Cetran cabe aqui. Aí ficaria assim, as Jari são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões. Eu já sei que não é. Jari não estuda nada, não oferece sugestão de nada. Jari é órgão julgador. Beleza? Ele julga os recursos de multa dos motoristas. Então, essa aqui não cabe. A letra B fala: as câmaras temáticas são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do Conselho Nacional de Trânsito. Exatamente isso. Órgãos técnicos integrados por especialistas são as câmaras temáticas, tá, gente? Guarde isso. Quando o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, vai publicar alguma norma, por exemplo, você está tirando carteira de habilitação, existe uma norma, é a Resolução 789 de 2022 do CONTRAN. O CONTRAN publicou essa resolução. Se você procurar na internet, você vai achar ela. Lá tem todas as regras de como é que funciona o seu processo de habilitação. Mas como é que o CONTRAN conseguiu pensar em todas aquelas regras? Ele não pensou, ele só decidiu, ele tomou a decisão e publicou. Quem pensou, quem estudou, foram esses órgãos técnicos aqui, composto por especialistas. Chama-se câmaras temáticas. A câmara temática que criou essa resolução aqui é a Câmara Temática de Educação. Tem também a de fiscalização, que é de esforço legal. Tem também a de engenharia. Tem 5 ou 6, se eu não me engano. São várias. E cada uma delas tem 20 a 30 especialistas ali dentro. E eles são nomeados a cada 2 anos. São grupos de pessoas especialistas mesmo. Eu poderia ser um, se fosse o caso de ser convidado. Então, sendo convidado, eu vou lá para dentro daquele grupo e a gente periodicamente se encontra, estuda, olha aqui, estuda a respeito de um determinado assunto, para então oferecer sugestões para o CONTRAN decidir o que ele vai publicar nessas resoluções aqui. Então a resposta é a letra B de bola, tá? Órgão técnico, composto por especialistas, são as câmaras temáticas. E elas estão vinculadas ao CONTRAN. É o CONTRAN quem cria essas câmaras temáticas para fazer esses estudos e oferecer sugestões para ele. Beleza? Guardou aí, né? Processo de habilitação. Não haverá cobrança do SPVAT quando o veículo... SPVAT é o antigo DPVAT, que é o seguro obrigatório. Seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Chamava DPVAT e agora mudou para SPVAT. É a mesma coisa, tá? Não haverá cobrança do seguro obrigatório o veículo que for novo e possuir airbag. Para começar, todo automóvel hoje em dia é obrigado a ter airbag. Então ele é novo e tem airbag, ele não vai pagar o SPVAT? Claro que vai, né, gente? Então esse aqui está fora. Quando for roubado, roubaram o meu veículo. Você já pensou ter que ficar pagando seguro para o veículo roubado para favorecer o ladrão lá? Aí não faz sentido, né?
Ou então quando esse veículo deixar de circular por perda total. Aconteceu um sinistro, não tem mais recuperação esse veículo, virou sucata. Eu vou ficar pagando seguro obrigatório de sucata, veículo nem circula mais? Também não faz sentido. Então, realmente, nesse caso aqui, não haverá cobrança do SPVAT. Quando o veículo fica na oficina por mais de 15 dias, quem dera, hein? Tem veículo que está há meses e está pagando SPVAT, tem que pagar. Quando o proprietário apresentar estado de pobreza, quem dera, hein? Se a gente pobre não precisasse de pagar, tem que pagar, tá mesmo sendo pobre. Todo veículo automotor tem que pagar. Então a letra B de bola, se o veículo for roubado, ou então ele não circular mais, perdeu perda total, virou sucata, aí não vai pagar o seguro obrigatório, porque não faz sentido mesmo. Questãozinha sobre processo de habilitação. Marque a alternativa verdadeira. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de categoria A, habilita 3 pontinhos, é porque habilita alguma coisa. Então, a gente precisa encontrar aqui a alternativa que completa essa frase. Então, a categoria A habilita a conduzir apenas veículos de 2 rodas. Olha, a categoria A, ela habilita a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Aqui tem um apenas. Apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser falsa, errada. E essa aqui é errada. Então, a categoria A habilita conduzir quadriciclos. O que é um quadriciclo? Ele tem 4 rodas. Aqui em cima eu disse que categoria A é para 2 ou 3 rodas. 4 não, né? Então, não habilita, tá? Para conduzir um quadriciclo, é necessário que você seja habilitado na categoria B. B de bola, tá? Então, habilitaria, ó, a categoria A habilita conduzir triciclos de cabine fechada. O que é um triciclo? É veículo de 3 rodas. 3 rodas pode, ok. Professor, mas aqui está falando cabine fechada. Eu nunca vi um triciclo de cabine fechada. Pois é, mas eles existem, tá? E triciclo, certamente você já viu um triciclo. A categoria A, ela te permite conduzir um triciclo, seja de cabine fechada ou aberta, isso não importa. Então, essa aqui é verdadeira, estou procurando a verdadeira. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver a letra D. A categoria A habilita conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, ok. Somente sem carro lateral. Carro lateral é aquele carrinho lateral que vai acoplado ali. O pessoal costuma utilizar aquilo para transportar galão d'água, botijão de gás e às vezes até pessoas, quando aquele carrinho for adequado para o transporte de passageiro, tá? Pode também. Só que aqui está dizendo sem carro lateral. Não. Categoria A é para veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E aqui ó, ainda tem um somente, né? Que o somente é uma casca de banana. E quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Ficamos então com a letra C. Processo de habilitação. O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. Que exames que o candidato à habilitação precisa passar? Em submeter-se é passar. Ele vai ter que passar por aqueles exames. Ele vai precisar de passar por exame médico? Sim. Psicológico? Sim. Professor, mas o pessoal chama de psicotécnico. Pois é, eles chamam de psicotécnico, mas no Código de Trânsito é escrito psicológico, tá? Esse é o nome adequado. E lá na clínica a gente faz um exame médico. Talvez você estranhe, porque chegou lá, você fez só um exame de vista ali, mais ou menos. Pois é, mas isso acaba sendo uma falha lá da clínica, que deveria fazer um exame mais completo. Colocar você numa esteira, observar ali a questão cardíaca, observar a locomoção, pedir você para apertar objetos para ver se você tem bom manuseio com as mãos, levantar um pezinho ou outro, esticar os braços. É uma avaliação médica para ver se você não tem uma limitação física, né? Assim deveria ser o exame, mas acaba que querem correr ali para poder atender o máximo de gente que eles podem. Eles fazem só aquele exame de vista rápido ali e o pessoal chama de exame de vista, mas não é exame de vista, é avaliação médica. E não é psicotécnica, é avaliação psicológica, tá? Ele precisa desses dois, então isso aqui ele precisa. Teórico-técnico? Sim, tanto o curso quanto o exame. Aqui está falando do exame, né? Vai ter que passar no teórico-técnico, sim.
De direção veicular? Sim, vai ter que fazer também. Todas acima, essa é a resposta. Dica: 80% das vezes que tiver esse todas aqui nas alternativas, esta será a resposta. É um macete que ajuda, funciona 80% das vezes, mas em 20%, que é uma minoria, ele pode não funcionar. Então não chega chutando ali usando o macete. Primeiro analisa a questão com calma, aí na dúvida vai no macete, né? Que é onde você tem uma probabilidade maior de acertar. Questão aí de processo de habilitação. Os rótulos de risco, o que é isso, rapaz? Rótulo de risco. Já explico, tá? Os rótulos de risco são usados nos veículos destinados ao transporte de quê? Cargas indivisíveis, cargas perecíveis, perecível é que estraga, tá? É um alimento, alguma coisa que estraga. Produtos perigosos ou produtos artesanais, que vem de artesanato. O que vocês acham? Os veículos de transporte de produtos perigosos, essa aqui é a resposta, eles precisam do rótulo de risco, que é uma identificação que vem nesse formato aqui, ó. Ela tem cores diversas, tá? Tem amarelo, tem branco, tem vermelho, tem verde, tem cores diversas. Ali dentro tem uma numeração, costuma vir um símbolozinho identificando qual é o produto. Esse aqui chama-se rótulo de risco. E esses veículos precisam também de uma outra sinalização, que ela é no formato retangular, que chama-se painel de segurança. Painel de segurança. Esse aqui é na cor laranja. Ele é obrigatório atrás, dos lados e na frente do veículo de transporte de produtos perigosos. Então guarde, hein? Produtos perigosos. Isso aí você vê no trânsito. O tempo todo você está andando, você está vendo. Esses veículos que transportam produtos perigosos, de transporta combustível mesmo, direto você vê no posto de combustível, esses caminhões encostados lá, abastecendo o tanque do posto de combustíveis, né? Você vai ver que ele tem tanto o rótulo de risco, que é essa sinalização nesse formato aqui, quanto o painel de segurança, que é essa sinalização nesse formato aqui. Processo de habilitação. São exemplos de classificação de veículos quanto à categoria. Gente, os veículos são classificados de 3 formas. É o que eu chamo de TEC. 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 T de tração. É o que faz ele andar. Ele é de propulsão humana, é o ser humano que faz ele andar. Ele é de tração animal, é um animal que faz ele andar. Ele é automotor, é um motor que faz ele andar. Essa é a tração. O E é de espécie. Esse veículo pode ser de passageiro, então ele é da espécie passageiro. Ele pode ser de carga, então ele é da espécie carga. Ele pode ser de passageiro e carga, então ele é de espécie misto, tá vendo? Tem espécies diferentes. E tem também o categoria, que é o que a questão aqui está pedindo. Categoria. Então guardou isso, né? Todo veículo ele tem essa classificação TEC, que é tração, espécie e categoria. Nesse caso aqui está querendo saber, e a categoria, hein? Como é que é essa classificação pela categoria? Aí é a finalidade de uso desse veículo. O meu carro, ele é de categoria particular. O veículo da autoescola, onde você aprende a dirigir, ele é de categoria aprendizagem. O táxi, o ônibus, o caminhão, a carreta, é de categoria aluguel, que é para transportar pessoas e bens de forma remunerada. Não é você paga o ônibus para te transportar, você paga o táxi para te transportar. Tem mais, o veículo da prefeitura, do estado, a categoria dele é oficial, é veículo oficial. E a gente consegue identificar essas categorias pela cor da placa, na verdade, cor dos caracteres, né? Porque antigamente a cor da placa mudava, agora nesse novo padrão Mercosul ela não muda. Toda a placa vai ser branca, o que vai mudar vai ser a cor dos caracteres, né? Então vamos lá. Aqui na letra A está falando oficial, beleza. Oficial é o veículo que pertence ao estado, ao município. É um tipo de categoria de veículo. Agora, automotor não. Automotor está relacionado à tração, que é o que faz ele andar. A aprendizagem é um tipo de categoria de veículo. Agora, de carga, não. Carga é quanto à espécie.
espécie. Particular é um tipo de categoria de veículo, é o meu, de uso próprio. Aluguel também é um tipo de categoria de veículo. É o ônibus, o táxi, a carreta, não é? Então achei a resposta, ó, letra C. E por que não é a letra D? Porque a letra D não tem nada aqui que fala de categoria, só fala de espécie, ó, carga e passageiro, tanto um quanto o outro, estão relacionados à espécie. É muito importante você aprender isso, tá? Se você ainda não conseguiu fazer essa classificação aí durante o curso, aprenda. Vai lá nessa aula, assista com mais detalhes, porque isso aqui cai direto em prova. Questão sobre processo de habilitação. Marque a falsa. Cuidado para não marcar a verdadeira, hein? Para ser um condutor de veículos de transporte escolares, o motorista precisa ser habilitado pelo menos na categoria D? Sim. Se ele tiver D ou E, serve. Tem que ser pelo menos na categoria D. Então essa é verdadeira. Eu estou procurando a falsa. Ter idade superior a 21 anos? Sim. Até porque para ele tirar a carteira D e E, ele tem que ter 21 anos. Não tem como ele conseguir essas categorias aqui antes dos 21, né? Verdadeiro. Ser aprovado em curso especializado? Sim, ele tem que fazer o curso de transporte escolar. Só pode ser a letra D, né? Vou até marcar ela antes. Vamos lá. Não ter cometido infrações nos últimos 12 meses. Veja bem, ele pode ter cometido infrações. Ele pode ter infrações leves, médias, graves, até gravíssimas. Se for uma só, ainda passa. Ele só não pode cometer mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa é a restrição, tá? Então, ele pode ter infrações, sim. É que fala que não pode ter cometido infrações. Está errada, tá? Essa é falsa. Está aqui pedindo a falsa. Letra D de dado a resposta.